12 Viver em outro mundo. Capítulo 171. Zaoi franziu a testa e disse: parece que a ameaça do pântano do cadáver apodrecido é muito difícil de resolver. Se não fosse por ele ser um especialista do 9º nível, explorar o pântano do cadáver apodrecido teria sido uma luta. Como devemos lidar com isso? Gren também franziu a testa. Este assunto é verdadeiramente difícil. Essa flor é tão forte quanto um especialista do 9º nível. Adicionando o fato de que existem muitas bestas mágicas e mortos-vivos guardiões defendendo-a, tentar resolver isso será muito difícil. Oh, certo. Buffy, você trouxe algum equipamento espacial quando explorou um pântano do cadáver apodrecido dessa vez? Se você não trouxe, então como você comeu? Buffy respondeu: eu não trouxe nenhum equipamento espacial, já que explorar o pântano do cadáver apodrecido teria sido perigoso. O clã não me permitiu trazer o equipamento espacial por causa disso. No entanto, comer não era um problema. Afinal, há muitas plantas e animais no pântano cadáver apodrecido. Mesmo que eles sejam tóxicos, você só precisa encontrar alguns que tenham menos toxicidade e pensar em uma maneira de desintoxicá-los. Afinal, a magia pode ser usada para desintoxicar. Gren assentiu, já que o que Buffy disse estava certo. Buffy era um mago do 9º nível e um mago do elemento vento. Embora apenas elementos de luz e água tinham efeito que pudessem purificar, ainda havia muitos métodos possíveis de desintoxicação. Até mesmo o feitiço de desintoxicação geral dos magos poderia ser usado como uma contingência. Uma vez que Buffy explorou um pântano do cadáver apodrecido sem qualquer equipamento espacial, naturalmente ele procuraria por plantas menos tóxicas e bestas mágicas, e depois desintoxiá-las. Ele então não morreria de fome, nem seria envenenado. Gren não investigou mais sobre este assunto, já que a coisa mais importante era resolver a ameaça do pântano do cadáver apodrecido. Comer não seria um problema para eles desde que Zaoi tinha espaço. Mesmo se Zaoi trouxesse os escravos para o pântano do cadáver apodrecido, não haveria um problema alimentar. O grupo de pessoas na casa franziu a testa depois de ouvir o que Buffy disse. Embora Buffy tivesse contado muitas informações, a parte mais importante para Zaoi era a flor. Eles tinham que ter mais certeza disso. A questão mais urgente era que eles haviam encontrado a raiz do problema. Entretanto, eles não obtiveram nenhuma solução para isso. Depois de um tempo, quando Merine viu que os outros não tinham ideias, ela se levantou e disse: bem, não pense nisso por enquanto. Deixe esse assunto para Buffy. Primeiro, traga-lhe algum papel. Então deixe-o voltar e desenhar um mapa do terreno quando ele passar por cima. Depois que o mapa for desenhado, teremos um guia que podemos usar quando entrarmos no pântano do cadáver apodrecido. Zaoi assentiu e disse: sim. De qualquer forma, agora que não podemos pensar em nada, vamos deixar por isso mesmo. Meg, ajude Buffy a pegar um papel e um lápis e deixe-o desenhar o mapa. Meg concordou com as palavras dele e foi buscar o lápis e um papel para Buffy. Gren seguiu dizendo: sim. Por enquanto, vamos deixar por isso mesmo. Jovem mestre, parece que podemos pedir aos Azul para voltar agora e trazer algumas plantas e bestas mágicas de volta. Enquanto o espaço do jovem mestre aumentar de nível, tudo ficará bem. Zaoi assentiu: tudo bem, vou pedir a Zauzui para voltar. Bem, vamos esperar para ver em quantos níveis o espaço irá aumentar. Enquanto o espaço aumentar de nível, tudo ficará mais fácil. Gren assentiu com a cabeça e disse: sim. Na verdade, quero enfatizar que o espaço tem grandes capacidades ofensivas, como a função de captura e o mata-moscas. Eles têm poder ofensivo muito forte. Nem mesmo Buffy, um especialista do 9º nível, conseguiu resistir a eles. Adicionando a capacidade de usar insetos e mosquitos através de outras funções, a capacidade do espaço é bastante forte. No entanto, desde que foram para o pântano do cadáver apodrecido, não podemos confiar fortemente nessas funções. Devemos planejar com cuidado. Bloqueade, que não falou, disse de repente: Vovô Gren,
Jovem mestre, se deixarmos que os fantasmas virtuosos águias carreguem o cajado fantasma e viajem pelos céus no pântano do cadáver apodrecido, podemos evitar a maioria desses perigos. Apenas peça que vá diretamente para a cidade da flor e observe a situação. Se eles realmente não puderem sobreviver com sua força, então deixe-os retornar. Graham ficou atordoado por um momento depois de ouvir o que Bloqueade disse. Então ele respondeu, este é um bom caminho também. Jovem mestre, o que você acha disso? Zhao Ai pensou isso e disse, essa abordagem é excelente. Enquanto Buffy puder confirmar os locais, nós estaremos hábeis a observar livremente a situação. Além disso, o espaço pode alocar um ponto de teletransporte, desde que eu salve um ponto no caso de haver uma grande necessidade como essa. Se realmente pudermos fazer como Bloqueade disse ir diretamente para a cidade da flor, então é possível colocar um ponto de teletransporte na própria cidade. Então podemos entrar e sair de lá a qualquer momento. Graham levantou-se, deu uma volta e disse, acho que, com esse assunto, deveríamos ir até lá primeiro para observar. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde esse assunto será resolvido. Estabelecer um ponto de teletransporte não nos ajudaria a entender o pântano do cadáver apodrecido, mas também pode nos dar um lugar para nos escondermos. Zhao Ai assentiu com a cabeça quando ele concordou com o que Graham disse. Embora eles tivessem o espaço como seu esconderijo, ficar lá por muito tempo não seria uma coisa boa. Entretanto, se eles não pudessem se esconder na montanha de pedra, nem nas terras negras, já que um especialista do 9º nível poderia procurar lá, eles só seriam capazes de se esconder dentro do espaço. Além disso, se suas identidades fossem expostas um dia, não seria seguro ficar na montanha de pedra ou nas terras negras, e elas realmente só poderiam desaparecer dentro do espaço. No entanto, o espaço não poderia durar mais do que uma geração. Assim, precisavam de mais lugares para que pudessem esconder com muita segurança. Não havia outro lugar tão cruel quanto o pântano do cadáver apodrecido. Mesmo um especialista do 9º nível não ousaria entrar facilmente. Claro, esta seria apenas a última opção se eles precisassem se esconder. Se eles fossem realmente forçados a se retirar para o pântano do cadáver apodrecido, isso significava apenas que eles não tinham lugar no continente. Graham assentiu com a cabeça e disse, isso é um problema. Porém, podemos deixar o jovem mestre ficar dentro do espaço. Então vamos sair e investigar essa flor que é a chave para desvendar os mistérios do pântano do cadáver apodrecido. Zhao Ai assentiu, vovô Graham está certo. Buffy disse que se ele não tivesse atacado as flores, elas não o teriam atacado. Enquanto não tomarmos a iniciativa de atacar essas flores, não teremos nada com o que nos preocupar. Graham assentiu com a cabeça. De qualquer forma, não deveríamos nos preocupar, já que não é grande coisa se sairmos enquanto o jovem mestre fica dentro do espaço. Bem, vamos investigar. Essa flor é apenas uma planta, então o jovem mestre pode ajudar muito. Se esta planta for realmente inteligente, então não será difícil para o jovem mestre. Zhao Ai e Merine riram enquanto ouviam Graham. Graham olhou para eles com uma carranca e disse, vocês dois não deveriam rir. Ouvi dizer que se uma planta tem uma alma, então ela é mais sensível. Para este assunto, talvez haja uma boa solução. Zhao Ai sorriu e disse, vovô Graham, eu não estava pensando que você estivesse errado. Eu também sinto que se ficarmos juntos com essas plantas, seria mais confortável se elas pudessem mostrar alguma emoção. Eu só acho que essas questões que estávamos investigando deram resultados que não estávamos esperando. Ah! Depois que Zhao Ai disse isso, todos riram. Com relação a estas questões, eles realmente não pensaram que esses seriam os resultados. Foi muito engraçado. Mei veio de volta com o papel e o lápis do que seriam dados a Buffy para desenhar. Ela olhou para todos os rostos e viu que a atmosfera estava um pouco relaxada. Confusa, ela perguntou, vovô, jovem mestre, por que todo mundo está feliz? Merine sorriu enquanto a chamava. Então Merine contou a Meg sobre a situação que fez Meg sorrir também. Ela disse,
Acho que o vovô também está certo. Enquanto o jovem mestre agir, poderemos lidar bem com isso. Devemos fazer quando o problema com o pântano do cadáver apodrecido for resolvido. Zhao Ai sorriu. Sua confiança em mim é muito alta. Se a questão do pântano do cadáver apodrecido fosse realmente tão fácil, então os outros já teriam resolvido isso. Se fosse apenas isso, então não seria chamado de um dos 5 grandes locais proibidos do continente. Gren não ligava muito para isso, então disse, de qualquer forma, já pensamos em um caminho a seguir, então vamos experimentar, jovem mestre. No entanto, vamos fazer assim. Bem, deixaremos que o fantasma virtuoso Aga carregue o cajado fantasma, mas não vamos definir um ponto de teletransporte por agora. Devemos primeiro analisar a situação para evitar o desperdício de um ponto de teletransporte. Zhao Ai assentiu e disse, tudo bem então. Assim que tivermos observado a situação, bem, então faça isso. Agora mesmo, irei chamar a equipe de Zhao Zui de volta e ordenarei que defendam as terras negras e a montanha de pedra. Eles não precisam explorar agora mesmo. Se eles ficarem nesses 2 lugares, podemos ajudá-los imediatamente se algo acontecer. Vamos primeiro esperar que eles saiam do pântano e fazer assim. Gren balançou a cabeça e disse, isso não vai acontecer. Acho que devemos tirar alguns dias para nos prepararmos. Peça a Zhao Zui para ficar onde está agora e permita que o fantasma virtuoso Aga voe sobre eles enquanto carregue o cajado fantasma. Então deixe Zhao Zui retornar diretamente para dentro do espaço. Será muito mais rápido do que esperar que eles saiam do pântano, certo? Zhao Ai deu um tapinha na cabeça como se tivesse esquecido isso. Enquanto os fantasmas virtuosos águias voarem sobre o pântano do cadáver apodrecido carregando o cajado fantasma, ele poderá encontrar a equipe de Zhao Zui. Por que ele deveria ordená-los a sair do pântano quando ele poderia trazê-los desta maneira? Durante os próximos dias, Zhao Ai se preparou para entrar no pântano do cadáver apodrecido. Desde que eles já sabiam a chave para resolver a ameaça do pântano do cadáver apodrecido, eles deveriam tentar. Caso contrário, as terras negras não encontrariam nenhuma paz. Por enquanto, ele esperava que Buffy terminasse de desenhar um mapa. Apesar de estarem usando o fantasma virtuoso águia para sobrevoar o pântano, eles ainda precisavam do mapa. Buffy não conseguiu encontrar a cidade da flor em apenas um dia. Ele não encontrou muito perigo indo para lá, mas ainda levou um mês explorando o pântano do cadáver apodrecido para fazer isso. Viver em outro mundo. Capítulo 172. Hoje em dia, a cooperação comercial entre Zhao Ai e Laura estava muito estável. A adição de 10 mu de terra cultivável no espaço permitiu a Zhao Ai plantar todos os tipos de vegetais mágicos, não permitindo que nenhuma das terras fosse inútil. Esses novos tipos de vegetais mágicos eram avaliados pelo espaço como nível 15, então o tempo para amadurecer era um pouco mais longo, cerca de um dia ou mais. Além disso, essas safras tiveram uma rotação de 3 temporadas por colheitas, o que fez com que Zhao Ai não precisasse atendê-las em demasia. Estes 5 tipos de plantas eram vegetais mágicos, mas Zhao Ai achou que eles pareciam com os vegetais da terra. Os tubérculos pareciam com batatas, os pimentões pareciam com pimentas verdes, os rabanetes vermelhos pareciam com cenouras, as azeitonas pareciam com tomates e a alface verde parecia com alface aspargo. Embora parecessem semelhantes, o gosto deles era muito melhor do que os vegetais da terra. Isso pode ser devido aos elementos mágicos, mas Zhao Ai não sentiu nada. O rancho de Zhao Ai também não estava parado. As 100 vagas que foram adicionadas após o aumento de nível foram usados para criar mais fantasmas virtuosos águias. Com muitos deles, logo seria comparável à Força Aérea em números. Zhao Ai acreditava que depois de outro aumento de nível, os fantasmas virtuosos águias provavelmente seriam capazes de transportar pessoas, permitindo que eles formassem uma força aérea apropriada. 5 dias depois de tê-lo exterminado, Buffy finalmente terminou o mapa. Embora o mapa fosse simples, para Zhao Ai e todos os demais, isso ainda era muito útil.
Buffy já havia explorado o local várias vezes. Entretanto, ele não tinha voado em uma linha reta em direção à Cidade da Flor. Em vez disso, ele passou por todo o pântano do cadáver apodrecido por um tempo antes de chegar à Cidade da Flor. Zhao perguntou a Buffy se ele deliberadamente fez isso, mas ficou surpreso quando ouviu Buffy responder. Ele disse que não pretendia fazê-lo, mas apenas queria ir para outra extremidade do pântano do cadáver apodrecido para ver o que estava lá. No entanto, ao entrar no pântano, ele estava completamente cercado pelo nevoeiro, o que o fez se sentir desorientado. Embora ele sentisse como se estivesse se movendo em um caminho reto, no final ele estava voando em círculos. Mesmo apressando para fora do pântano foi difícil já que Buffy tinha ido de modo errado a maioria das vezes. Apenas no final ele encontrou a saída. Com esse pensamento, Zhao não pôde deixar de pensar em Zhao Zui. Embora o Zhao Zui não fosse tão profundo no pântano do cadáver apodrecido, ele ainda temia que voltar não fosse fácil. Aparentemente, o pântano do cadáver apodrecido não era simples. Depois que Buffy terminou de desenhar o mapa, Zhao não se moveu imediatamente, mas em vez disso foi para a cidade casa e comprou uma porção de pele de besta mágica. Esta pele de besta mágica foi processada em couro. Tinha cerca de 2 metros de comprimento e 1 metro de largura. Depois de organizar um pouco, eles pegaram o desenho de Buffy e o copiaram com cuidado para o pedaço de couro, expandindo-se a partir da pequena porção. Devido ao acordo entre o Império Aksu e o clã Buda, o pântano do cadáver apodrecido era considerado parte do território do clã Buda. Se você realmente medisse a totalidade do pântano do cadáver apodrecido e o citasse como uma parte da terra do clã Buda, então eles teriam um território maior que a totalidade do Império Aksu. Todos os habitantes do continente sabiam que o território do clã Buda era basicamente inútil, embora fosse muito grande. Considere o pântano do cadáver apodrecido, que ninguém se atreveu a entrar, e depois adicione as terras negras. Isso só mostra que a parte do território que o clã Buda ocupou era apenas um deserto na realidade. Porém, Zhao não pensou assim. Se eles realmente pudessem resolver a ameaça do pântano do cadáver apodrecido, então não apenas essa ameaça seria resolvida, mas todos os problemas das terras negras também seriam resolvidos. Resolver a ameaça do pântano do cadáver apodrecido faria com que nenhuma besta mágica ou morto-vivo saísse de lá e causasse problemas através das terras negras. Além disso, Zhao havia colocado muitas bestas mágicas e mortos-vivos em torno da periferia das terras negras para selá-lo. Isso fez com que uma pessoa mediana não se atrevesse a entrar e causar grandes problemas. Mesmo que eles quisessem fazer muito barulho e virar os céus, ninguém saberia. Esse foi o resultado que Zhao queria, mudando o pântano do cadáver apodrecido e as terras negras para um reino independente. Quando chegasse o dia em que eles finalmente teriam força suficiente, então, mesmo que a situação deles fosse conhecida por todos, ninguém ousaria se mover contra eles. Foi por essa razão que Zhao pensou em colocar o mapa no pedaço de couro e aumentar o alcance dele. Era para que ele pudesse dar uma boa olhada em todo o seu território. Zhao e Grey usaram vários dias para completar este mapa. Depois de completar o mapa, eles estavam agora prontos para explorar o pântano do cadáver apodrecido. Além disso, eles agora tinham mais de 1000 fantasmas virtuosos águias. Tal quantidade não era pequena. Embora um ser humano não pudesse montar sobre um fantasma virtuoso águia, esses pássaros obedeciam a qualquer ordem dada por Zhao. Enquanto Zhao os ordenasse, sua proeza geral de batalha seria muito alta. De fato, eles não tinham se preparado muito antes de entrar no pântano do cadáver apodrecido, já que só precisavam selecionar um pequeno número para ir. Eles não pegariam os escravos, assim eles não precisavam se preocupar com comida e água, assim como com a toxina. O que isso significava? Era que eles não tinham nenhuma preocupação em tudo. Os preparativos que Zhao fez foram realmente para a cooperação entre Laura e eles. Como eles tinham espaço, as transações com Laura não seriam um problema. Entretanto,
Eles estavam indo agora para dentro do pântano do cadáver apodrecido. Se realmente houvesse um problema do qual eles não pudessem fugir, teriam que tomar as providências necessárias. Senão, isso se tornaria muito problemático. A cooperação comercial entre eles tinha crescido ainda mais quando trocaram arroz de bambu, rabanetes, óleo de fruta e coelhos de olhos azuis com Laura, o que deixou Zhao Ai muito ocupado. Felizmente, com a ajuda do espaço, tudo mudou de acordo com seus planos. No entanto, entregar tudo para Laura era um problema. No final, Zhao Ai usou os mesmos arranjos usados desde quando fizeram transações com o clã Purcell. O método era que Zhao Ai colocaria os produtos no sopé da montanha, enquanto Laura os pegava de lá. Agora poderia ser considerado muito quieto em volta da montanha de pedra, especialmente depois que o clã Purcell transferiu os escravos de volta para as planícies de Lika para arar a terra assim como plantar algumas plantações. Embora eles não pudessem coletar muita comida, algumas ainda seriam comestíveis. Assim, eles poderiam evitar qualquer escassez significativa. O clã Purcell conseguiu restaurar a paz no final. De fato, embora a crise alimentar tenha sido um desastre sério, as perdas mais importantes foram as que aconteceram dentro do clã. Embora o clã Purcell tivesse uma grande herança, suas perdas desta vez, que não foram divulgadas ao público, não foram uma calamidade natural que aconteceu aleatoriamente. Pelo contrário, foi uma calamidade feita pelo homem. Não era algo que a crise de pragas de Zhao Ai havia instigado, mas foram os problemas causados pelos mercadores. Se esses mercadores não tivessem perturbado o mercado, todos no Ducado de Purcell teriam mais facilidade em lidar com a crise alimentar. Não haveria flutuações nos preços dos alimentos, nem rumores teriam sido espalhados. O Ducado de Purcell pode ter perdido apenas algum dinheiro. Se não estivessem sob uma forte pressão, talvez não estivessem com vontade de procurar problemas contra o clã Buda. No entanto, este assunto não estava sem suas vantagens. Como Evan detinha agora a mais alta autoridade no clã Purcell, isso poderia ser considerado uma boa coisa, especialmente para Zhao Ai. Por outro lado, isso não era bom para os mercadores que não agiram honrosamente durante a crise e até fizeram com que o clã Purcell aumentasse sua vigilância em relação a eles. Isto foi especialmente verdadeiro no caso dos produtos alimentares, juntamente com os produtos básicos. Mais importante, querer cooperar com o clã Purcell no futuro seria impossível. A tranquilidade que o clã Purcell estava tendo, trazia vantagens e desvantagens para Zhao Ai. Por um lado, ele se beneficiaria da facilidade com que conduzia os negócios dentro do Ducado de Purcell. Por outro lado, com a estabilidade do clã Purcell, eles podem vir examinar a situação dentro das Terras Negras. Zhao Ai não estava muito preocupado com esse assunto. Se alguém realmente viesse para as Terras Negras, não haveria medo de eles serem capazes de se esconder dos mortos-vivos na área. Isso permitiu que Zhao Ai se preparasse com facilidade antes do tempo. Zhao Ai tinha realmente dito a Laura que ele iria para um lugar distante, mas a verdade era que na maioria das vezes, ele estava geralmente na fortaleza da Montanha de Ferro ou na Montanha de Pedra. Ele apenas faria o fantasma virtuoso Aga carregar o cajado fantasma sobre o pântano. Quando pararam para descansar, ele pôde sair do espaço e checar algumas plantas em particular. Pelo resto do tempo, Zhao Ai não ficou muito tempo no pântano do cadáver apodrecido. Finalmente, 2 dias depois que Buffy foi destruído por Zhao Ai, tudo estava pronto. Zhao Ai lançou 5 fantasmas virtuosos águias que então voaram em direção ao pântano do cadáver apodrecido. No entanto, ele não pensou que, logo após as águias entrarem no pântano, o espaço alertasse com um bip, enquanto disse: bestas bioquímicas expostas a substâncias tóxicas. Mutação de genes. Toxicidade assimilada. Melhorando genes. Adicionando toxicidade ao ataque. Isso deixou Zhao Ai chocado. Graham ficou intrigado também e perguntou: jovem mestre, o espaço já havia fortalecido o fantasma virtuoso águia. Assim como os mortos-vivos, os ataques deles já deveriam ter sido intoxicados, certo?
Zhao Ai pensou por um tempo, depois sacudiu a cabeça. Parece que eles não foram. O espaço não fez o que costuma fazer com os mortos-vivos, e também não fortaleceu as bestas mágicas. Devemos prestar atenção a esse assunto no futuro. Gren assentiu com a cabeça e disse, sim, se o espaço puder fortalecer as bestas mágicas como os mortos-vivos, então sua eficiência na batalha aumentará imensamente. Quando essa hora chegar, poderemos relaxar. Zhao Ai sorriu. As habilidades mágicas que o espaço atualmente exibe estão além da minha imaginação. Quem sabe o que acontecerá no futuro? De qualquer forma, o nível da fazenda é muito baixo. Talvez, uma vez que aumentarmos seu nível, teremos mais surpresas agradáveis para ver. Gren assentiu, parecendo satisfeito. Sim, a fazenda sozinha já nos deu muitas surpresas. Estou realmente antecipando que outras surpresas o rancho nos mostrará. Zhao Ai também tinha expectativas. Embora ele tivesse uma boa compreensão da fazenda e do rancho no jogo de computador, a situação atual da fazenda o fez entender que ele na verdade não sabia muito. Somente depois de aumentar o espaço, ele poderia ver um resumo das habilidades que tinha. Porém, embora ele tenha visto esses resumos, eles foram escritos de forma bastante vaga. Assim, isso fez Zhao Ai surpreso no começo, quando o espaço melhorou as plantações. Zhao Ai e Gren olharam para a tela dentro do espaço. Eles mesmos não haviam realmente entrado no pântano do cadáver apodrecido, porque eles ainda estavam observando que tipo de ambiente o pântano tinha. Zhao Ai foi inesperadamente surpreendido. Todos eles pensaram que a visibilidade do pântano do cadáver apodrecido seria muito baixa. No entanto, ao contrário do que eles entendiam, a visibilidade dentro do nevoeiro era baixa, mas era até mesmo um pouco igual à visibilidade externa. Eles tinham uma visibilidade de mais de 200 metros. Embora não fosse tão claro como de um dia ensolarado, ainda era melhor do que imaginavam. Viver em outro mundo. Capítulo 173. Zhao Ai e Gren prestaram atenção à situação que está acontecendo na tela. Embora a tela só pudesse mostrar o que aconteceu dentro de 200 metros, para os dois isso já era muito bom. Eles realmente não pensaram que o pântano seria assim. Até os fantasmas virtuosos águias foram grandemente influenciadas por ele. No entanto, as plantas que eles viram não foram pegas por Zhao Ai, já que ele acreditava que Zhao Zui já teria conseguido essas plantas para ele. Ele também pode esperar para encontrar Zhao Zui, e então permitir que Zhao Zui volte para o espaço. Enquanto os fantasmas virtuosos águias sobrevoavam o pântano, Zhao Ai não assistiu. Em vez disso, ele deixou os outros fazerem isso. A velocidade dos fantasmas virtuosos águias não era lenta durante o voo. Entretanto, voar sobre o pântano do cadáver apodrecido, enquanto estava cercado pelo nevoeiro de 7 cores, diminuía a velocidade. Mesmo se eles quisessem acelerar, não seria possível. Como ainda não chegou a hora de fazer as transações com Laura, Zhao Ai e Gren não saíram. Uma vez que uma pessoa chegasse para observar a situação na tela, outra era substituída, e ela voltaria para seu próprio aposento e descansaria. Os fantasmas virtuosos águias não encontraram Zhao Zui naquele dia, o que fez Zhao Ai se sentir muito estranho. Zhao Zui só explorou mais de 1000 quilômetros, menos de 1500 quilômetros no pântano. Supostamente, a águia fantasma virtuoso também já havia percorrido mais de 1000 quilômetros e menos de 1500 quilômetros, o que deveria significar que eles já haviam se encontrado. No entanto, eles ainda não encontraram, o que foi realmente surpreendente. Zhao Ai não permitiu que os fantasmas virtuosos águias descansassem em uma pequena ilha no pântano durante a noite, mas em vez disso os deixou descansar dentro do espaço. Na manhã seguinte, ao contrário do plano original, que era continuar voando em linha reta, as águias fantasmas virtuosos voaram ao redor da área, já que Zhao Ai estava com medo de ter perdido Zhao Zui. Ele queria olhar e ver se eles poderiam encontrar onde Zhao Zui estava. Mas, para surpresa de Zhao Ai, eles não conseguiram localizar Zhao Zui. Os fantasmas virtuosos águias voaram ao redor por mais de 3 horas e ainda não haviam encontrado Zhao Zui.
Zawai e Gren sentiram que algo estava errado e decidiram deixar as águias voarem de volta, pensando que poderiam encontrar Zaozui assim. Zawai e Gren poderiam ter sentido que algo estava errado, mas também era possível que eles simplesmente não pudessem reconhecer os lugares que eles já haviam visto. Afinal, a visibilidade no pântano ainda era muito baixa. Eles também podem esperar enquanto olham para a tela grande no espaço. Merine voltou para dentro do espaço durante a noite para preparar a comida para Zawai e Gren. Durante o dia, ela vigiava os escravos na fortaleza da Montanha de Ferro, o que a deixava muito ocupada. Zawai não queria que Merine estivesse tão ocupada, mas Merine se acostumou a ser ativa por toda a vida. Assim, mantê-la ociosa faria-se sentir um tanto desconhecida. Ao entrar no espaço, Merine achou um pouco estranho que Zawai e Gren franzissem a testa enquanto se sentavam em frente à tela. Eles ainda estavam vigiando a situação no pântano, que parecia normal. Jovem mestre, o que foi? O que aconteceu? Merine curiosamente perguntou. Ao mesmo tempo, Mei também acabara de voltar do lado de fora. Ela sorriu depois de ouvir Merine fazer essa pergunta e também olhou confusa para Zawai e Gren. Zawai sorriu. Não há muito com o que se preocupar. Entretanto, ainda não encontramos Zaozui hoje. Ficamos um pouco ansiosos desde que Zaozui nos disse que eles não estavam se movendo da pequena ilha onde eles estavam. Mas, ainda não os encontramos hoje. Nós apenas sentimos que é estranho. Merine sorriu e disse, jovem mestre, não é que você não consegue encontrar Zaozui, mas sim que você esqueceu que você tinha ordenado que ele voltasse para monitorar Buffy. Buffy pode não conhecê-los e definitivamente não procurou por eles. É por isso que ele voou para frente sem pensar em voltar para procurá-los. Então, nós não podemos apenas relaxar e deixar as águias fantasmas virtuosos voar de volta, desde que Zaozui definitivamente será encontrado. Quando Merine disse tais coisas a Zawai, ele não pôde deixar de bater o pé. Sim, realmente havia tal coisa. Quando Buffy entrou no pântano, ninguém lhe disse para procurar por Zaozui. Naturalmente, ele apenas voou em frente para fazer o mapa. Parece que o que a vovó Merine disse estava correto, que enquanto Buffy estava voando, ele provavelmente conheceu Zaozui. Gren sorriu ao tomar conhecimento da questão e disse, nós dois estávamos nisso há muito tempo. Não éramos tão bons quanto a velha em termos de pensar sobre isso. Eu também só me dei conta disso depois que ela disse. Amanhã, devemos deixar que os fantasmas virtuosos águias voem livres no pântano para podermos dar uma boa olhada. No dia seguinte, Zawai permitiu que os águias voassem em linha reta, mas ainda assim não conseguia encontrar a equipe de Zaozui. No entanto, à noite, a equipe de Zaozui descansava em um acampamento. Embora não pudessem ver Zaozui, Zaozui viu os fantasmas virtuosos águias. Zaozui e sua equipe eram mortos-vivos. Embora fossem zumbis, suas alturas ainda eram semelhantes às de um humano. Quando eles olhavam para alguma coisa, eles usavam seus sentidos pessoais em vez de sua visão. Assim, o nevoeiro de 7 cores não teve nenhum impacto em seus sentidos e eles puderam sentir a presença de coisas que examinaram de uma distância grande o suficiente. Os fantasmas virtuosos águias não eram os mesmos que ainda confiavam em seu sentido de visão para ver as coisas. Embora os olhos de águia fossem poderosos, em um lugar onde estava coberto de poluição, ainda não era fácil perceber as coisas. Zawa estava com medo de perder Zaozui, então ele ordenou que os mortos-vivos da equipe se alinhassem. Ele então ordenou que ficassem em alerta. Assim que eles viram as 5 águias, eles foram imediatamente ao encontro de Zawai, como ele realmente não queria perder eles. Zaozui realmente ganhou muitas coisas desta vez. Havia muitas plantas no pântano do cadáver apodrecido que eram muito originais e não as que foram vistas antes por Zawai. Após colocar todas as plantas que a equipe de Zaozui coletou no espaço, o espaço subiu para o nível 15, o que deixou Zawai realmente surpreso. Depois de atingir o nível 15, eles agora poderiam abrir 20 mu de terra. Infelizmente, a maioria das plantas eram venenosas.
Mas elas não eram tóxicas e eram apenas plantas venenosas. Embora o espaço tivesse sido atualizado em 4 níveis, ainda não havia como limpar a toxicidade dentro das plantas. Zhao Ai não estava com pouco dinheiro agora, então ele naturalmente abriu os 20 mu de terra. Ele não era educado quando plantou as sementes que o espaço havia concedido em todo o país. Do nível 10 ao nível 15, o espaço deu-lhe um prêmio de 4 tipos de sementes. Elas eram soja, abóbora esponja, broto de bambu e uvas. Antes do nível 10, o espaço concedia apenas uma quantidade de sementes que poderiam ser plantadas dentro de 2 mu de terra. No entanto, após o nível 10, as sementes que foram concedidas poderiam ser plantadas em mais de 5 mu de terra. Zhao Ai ainda estava observando 2 tipos de plantas na loja espacial. Essas 2 plantas eram como o pêssego mágico e também possuíam habilidades especiais. Uma delas chamava-se Bajiaozan, enquanto o outro era o cabaço imortal. As folhas de bananeira foram usadas como material para o leque de folhas de palmeira em Jornada Oeste. Era um tipo de planta mágica do vento que poderia produzir ventos fortes, com uma probabilidade de 10% de ter a capacidade de atingir uma distância de até 5.000 quilômetros. O espaço avaliou-a como uma planta especial de nível 15. Para cultivá-lo, o espaço precisava estar no nível 20. O cabaço imortal era semelhante, mas seu efeito principal tinha um uso mais especial. Podia ser usado para fazer vinho. O cabaço imortal tinha um espaço infinito. As colheitas adequadas para o vinho podiam ser absorvidas no junco das cabaças. Em seguida, ele iniciará automaticamente a preparação, tornando-o muito conveniente. Embora tivesse tais características, também exigia que o espaço fosse nível 20. Além disso, enquanto o cabaço imortal podia absorver muitos materiais de produção de vinho, se ainda fosse jovem, só poderia absorver o suficiente para produzir 5 quilos a cada 7 dias. Meio quilo de vinho precisava de 50 quilos de grãos e também um mínimo de 25 quilos de frutas, caso contrário, seria impossível. O vinho era excelente, pois não só curava ferimentos leves, mas também podia restaurar instantaneamente o poder mágico ou que de batalha. Para os magos ou guerreiros, isso era muito importante. Zhao Ai também sabia que o pêssego mágico era o mesmo que um prêmio do espaço dado antes de atingir o nível 10. A fim de cultivá-lo, havia uma restrição, que era atingir o nível 10. Este foi o caso para o Bajiaozan e o cabaço imortal como eles eram especiais. As sementes foram dadas antes de atingir o nível necessário para plantar, o que foi o caso para estes 2. Eles foram dados no nível 15, mas só puderam ser plantadas no nível 20, mostrando que havia restrição. Zhao Ai não estava muito preocupado com o Bajiaozan, como sua utilidade não era tão grande. Não teve a capacidade de causar destruição em massa. Enquanto o inimigo tivesse boas capacidades defensivas, então não haveria muito dano. Tudo que podia fazer era explodir o inimigo. O cabaço imortal, por outro lado, seria realmente útil. Entretanto, o rendimento foi muito baixo, pois levaria 7 dias para produzir 5 quilos, o que era realmente muito insuficiente. Ambas as plantas mágicas exigiam que o espaço estivesse no nível 20 para serem plantadas, então Zhao Ai ainda não as comprou. As plantas tóxicas que foram coletadas por Zhao Zui foram um pouco úteis. Essas plantas ajudaram a atualizar o espaço e também eram comestíveis. Não só isso, eles também poderiam ser usados para produzir algumas poções de desintoxicação. No entanto, produzir uma poção de desintoxicação exigiria que o espaço estivesse no nível 30, já que era o nível necessário para poder abrir a fábrica de processamento. Zhao Ai e Gren não tiveram tempo suficiente para administrar tudo isso, então depois que trouxeram Zhao Zui de volta ao espaço, Zhao Zui foi imediatamente colocado na fortaleza da Montanha de Ferro para protegê-la. Então os fantasmas virtuosos águias receberam ordens de voar diretamente para o pântano do cadáver apodrecido. Viver em outro mundo. Capítulo 174. Enquanto Zhao Ai explorava o pântano do cadáver apodrecido, na cidade casa,
As coisas não estavam muito pacíficas. Desta vez, não era o clã Purcell, mas sim Laura, que estava em apuros. O negócio de Laura era maior do que nunca, já que a loja Igambana respondia a 50% de todo o mercado de commodities do Ducado de Purcell. Este valor foi bastante alarmante. Embora o Ducado de Purcell não fosse tão bom quanto os outros ducados, o mercado de commodities de um ducado inteiros ainda era bastante grande. De fato, era uma linha de negócios bastante exuberante. Quanto às pessoas como em todos os dias. Dizer que todo dia seria uma luta pelo seu ouro não era absolutamente um exagero. Se houvesse um bloco de gordura ali, todo mundo iria querer um pedaço. Mas, se essa gordura estivesse presa no osso, nem todo mundo seria capaz de afundar os dentes nela. Um estranho tentando dar uma mordida seria um feito bastante difícil, mas isso não significava que um membro da família não pudesse tentar comê-la. Desta vez, os esquemas contra os quais Laura teve que lutar foram ninguém menos que o clã Marquet. Embora o pai de Laura fosse o segundo herdeiro, o velho patriarca ainda estava vivo. Ele era avô de Laura e pai de Karen, Sioux. O velho patriarca governou o enorme império de negócios do clã Marquet. Ele não era uma pessoa fácil de lidar, pois ele era um empresário puro. Tudo e qualquer um, aos seus olhos, eram apenas commodities de negócios. Para as commodities, desde que o preço estivesse certo, ele poderia vendê-las. Esse velho patriarca do clã Marquet tinha um bom senso comercial, que estava além da imaginação dos homens comuns. Seus métodos eram extremos e, desde a época em que ele assumiu o clã Marquet, o negócio do clã se tornou muito maior. Embora o negócio do clã Marquet estivesse indo muito bem, ter metade das ações do mercado de commodities dentro de um ducado, como que Laura tinha, não era algo que o clã fosse capaz de fazer. Em comparação com a renda dos outros herdeiros, a renda de Laura era bastante alta. Esta situação não era algo com que o velho patriarca se intrometesse. Para ser honesto, os pensamentos do velho patriarca sobre seu segundo filho não eram realmente positivos. Isso foi devido à atitude de Karen em relação aos negócios. Na opinião do velho patriarca, se você nascesse no clã Marquet e não quisesse fazer negócios, então o que você faria? Se Karen queria aprender magia, então ele deveria se destacar nela. Entretanto, Karen não tinha feito isso. Sua vida não era para cultivar magia, mas sim para pesquisar magia. Se Karen realmente gostasse de cultivar, então, mesmo que ele não fizesse negócios, desde que se tornasse um poderoso mago, seria de grande ajuda para o clã Marquet. Porém, ele só escolheu estudar magia. Sua força também era apenas a de um mago no pico do 7º nível. Um mago do 7º nível era uma grande presença aos olhos dos plebeus. No entanto, para um clã como o clã Marquet, um mago do 7º nível era inadequado. Como o clã não dava atenção a Karen, ao lado da atitude de Karen para fazer negócios, embora ele fosse o segundo herdeiro, já perdera a possibilidade de herdar e tornar-se o próximo patriarca do clã. Portanto, ele foi banido para a pequena área norte, o Ducado de Purcell. A localização do Ducado de Purcell no Império Aksu não era boa. Foi no norte, onde fazia fronteira com os Homens-Fera. Embora os Homens-Fera não causassem problemas ultimamente, e o clã Purcell sempre teria que estar atento para evitar que grandes desastres aconteçam, ano após ano. Se aqueles Homens-Fera criassem problemas, então seria complicado para sua segurança, já que o Ducado de Purcell não era muito desenvolvido. Isso tornou uma área um pouco remota e pequena do Império Aksu. Mas, mesmo se fosse uma área remota, as pessoas que vivem lá ainda precisavam de necessidades diárias, e Laura, sendo um gênio nos negócios, já havia espalhado as mercadorias de Taiwan por todo o Ducado de Purcell e até começar a exportá-las por todo o Império Aksu. Laura certamente não cooperou com os outros, já que todo esse negócio era tratado por ela mesma, especialmente na distribuição e venda das commodities da Taiwan. No que diz respeito às lojas de necessidades diária, Laura promoveu uma propaganda ao vivo, afirmando que, mesmo se estivesse disposta a cooperar com os outros, ela já havia feito um acordo com Zhao Ai. O acordo deles era que,
Se ela permitisse que outros vendessem commodities da marca Taoyuan, Zhao Ai deixaria de fornecer os produtos. Foi exatamente por causa das commodities da marca Taoyuan que houve tanto sucesso, então naturalmente, deixou muita gente com inveja. Deixando os outros de lado, até mesmo os herdeiros do clã Marquet queriam lutar contra ela. A luta entre os herdeiros do clã Marquet em outros aspectos não era muito séria. Porém, a capacidade de um herdeiro de fazer negócios era muito importante. Isso também foi importante ao selecionar o herdeiro legítimo do clã Marquet. Competindo pela posição do próximo chefe do clã, além de Karen, estavam outros 7 herdeiros provinciais. Esses herdeiros obstruiriam e manobrariam uns contra os outros até que tivessem batido indiscutivelmente uns nos outros. Esta foi uma ocorrência normal dentro do clã. O pai de Karen entendeu a situação já que ele já era bastante velho. No entanto, ele não estava pronto para desistir de sua posição, embora ele permitisse que seus herdeiros administrassem seus próprios negócios. Toda a ação desses herdeiros não podia ser escondida dele. Karen foi a exceção. Karen e Laura estavam no Ducado de Purcell, e a influência do clã Marquet ainda não havia chegado lá. Pode-se dizer que Laura saindo e estabelecendo sua própria firma no Ducado de Purcell não estava de acordo com o que o clã Marquet queria. Mas, ela nunca pediu nada do clã para ajudá-la. Foi precisamente por causa disso que a influência do clã Marquet sobre Karen foi mínima. Além disso, Laura não precisava temer o clã desta vez. Ela ajudou o clã Purcell, então Evan estava em dívida com ela. O clã Purcell mostraria bondade para Laura, e não haveria qualquer assunto que os afetasse negativamente dentro dos limites do Ducado de Purcell. É preciso também saber que Laura foi apoiada pelo produtor das mercadorias da Taoyuan, um mago negro. Isso era algo que muitas pessoas tinham medo. No entanto, o mais atraente foram os benefícios. Para obter benefícios, as pessoas estavam dispostas a fazer tudo o que podiam, exatamente como quando Zhao Ai estava na Terra. Para obter benefícios, as pessoas ousariam fazer qualquer coisa. Aparentemente, essa era uma lei relativa aos 2 planetas. Mas no continente Ark, eles poderiam facilmente fazer isso ilegalmente. Essas pessoas naturalmente fariam qualquer coisa em seu poder para obter benefícios. Outros não se atreveriam a lutar quando envolvia alguém do clã Marquet. Porém, os membros e herdeiros do clã Marquet não seriam tão educados. Desta vez, o velho patriarca do clã Marquet não tinha enviado ninguém. Para ser honesto, mesmo depois de Laura ter feito uma cena tão grande, o velho patriarca não lhes daria nenhuma atenção. Mas, este não foi o caso para os herdeiros, uma vez que eles estavam agora envolvidos em uma batalha pelo direito de obter a posição de chefe do clã. Se conseguissem as mercadorias da Taoyuan, isso lhes daria um grande impulso. O herdeiro que procurava por Laura não era o irmão de Karen, o primeiro herdeiro Sen, mas sim o 5º herdeiro do clã Marquet, Carlo. Claro, Carlo não veio pessoalmente, mas enviou seu próprio mordomo, Alodia. Carlo cresceu com Alodia como seu servo. Mais tarde, quando Carlo estabeleceu sua própria força, Alodia foi promovido a ser mordomo por causa de sua competência. Porém, Alodia não era um dos principais mordomos do clã, mas apenas um mordomo ancião, pois ele estava encarregado de avaliar as contribuições. Embora o clã Marquet tivesse 8 herdeiros, havia apenas 3 concorrentes poderosos. O primeiro foi o irmão de Karen, que foi posicionado em primeiro, o primeiro herdeiro Sen. O próximo foi Carlo, e o terceiro foi Jami. O mais vigoroso deles era Jami, já que ele era altamente favorecido pelo patriarca do clã Marquet, Sioux. Contudo, o irmão de Karen, Sen, foi quem teve o maior apoio dentro do clã. Isso se deveu ao manejo de seu negócio, que era o mais antigo entre os herdeiros. Assim, ele teve muita influência com pessoas poderosas. Carlo era o mais fraco entre os 3, pois ele não era favorecido pelo patriarca, nem tinha apoiadores em massa como Sen. No entanto, ele era a pessoa que tinha o melhor comportamento enquanto lidava com assuntos de forma esplêndida em todos os tipos de ocasiões sociais. Ele até mantinha um relacionamento muito bom com os nobres e foi aprovado pelos servos dos clãs.
Comparado com a posição de Karen, o status de Carlo era muito maior. Enviar a Lodia para ver Karen estava, de fato, dando muita cara a Karen. Antes de a Lodia chegar na cidade casa, Laura já sabia e pediu a Karen e Kun para encontrá-la no escritório. Ela então disse: Vovô Kun, pai, esta visita de Lodia desta vez parece que não vai ser uma coisa boa. Como você vê isso? Karen disse pensativamente: como ele pode facilmente vir e nos ver? Laura olhou para Karen, sem palavras. Então ela virou a cabeça para Kun. Kun viu o olhar de Laura e calmamente disse: antes, durante aquele acidente da jovem senhorita Laura, isso poderia ter acontecido devido a algumas pessoas do clã que poderiam ter tentado chegar até nós aqui. Como sua rota era um segredo, deve ter havido uma quebra de confidencialidade da família. No começo, enviamos pessoas para investigar e as evidências apontam para o Sr. Sewen. Mas agora, acho improvável, já que o Sr. Sewen não precisaria fazer uma coisa dessas. Além disso, durante esse tempo, não tínhamos chegado a nada em comparação com agora. Até agora, não despertamos o interesse dele. As pessoas que poderiam ter feito isso estavam planejando fixar tudo no Sr. Sewen. Tais pessoas seriam Carlo ou Jamie, pois sempre pensaram em maneiras de atacar Sr. Sewen. E agora, Carlo enviou alguém. Eu sinto que isso não parece bom. Laura assentiu e disse: claro que isso não é uma coisa boa. Contudo, eu não sei seus motivos para vir aqui ainda. É pela nossa empresa, ou são pelos produtos da Taiwan? Kun respondeu: temo que não seja devido à nossa empresa. Se ele realmente ousar conquistar os ganhos de nossa empresa, perderá o direito e as qualificações para competir pelo próximo chefe do clã. Como eu vejo, definitivamente será pelos produtos da Taiwan. Isso é especialmente provável, já que neste momento, no conflito entre os três, ele tem a posição mais inferior. Assim, ele desejará usar os produtos da Taiwan para expandir sua influência. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.